o homem acaba sendo influenciado por todo esse processo de desenvolvimento. Então, o homem aprende com o outro homem. Aqui no livro ele vai falar sobre, é interessante a consideração de algumas questões, de alguns teóricos que eles apontaram aqui, tá? De alguns teóricos que eles apontaram aqui, que eles dizem assim: a criança, no momento do nascimento, não passa de um candidato à humanidade. Olha que interessante isso. Mas não a pode alcançar no isolamento. Deve aprender a ser um homem na relação com outros homens. Olha que interessante essa colocação quando a gente fala dessa condição do ser biológico. Lembram lá do Vitor de Aveyron, que eu falei para vocês na aula passada? Que ele foi um menino que cresceu no meio de lobos e não conseguiu alcançar o curso normal do seu desenvolvimento, claro que por outras variáveis, mas não conseguiu alcançar, né, a plenitude no seu desenvolvimento em termos das suas aquisições cognitivas, linguísticas. Ele teve déficit, né? Por quê? Porque ele ficou isolado, ele não viveu em sociedade, uma sociedade humana, né? Ele não viveu em uma sociedade que desse condições para ele se tornar um ser social. Então, como ele cresceu com lobos, ele foi privado desse contexto social. Então, quando a gente pensa no Vitor de Aveyron, ele exemplifica exatamente isso que está sendo dito aqui, né, no livro. A criança, no momento do nascimento, não passa de um candidato à humanidade, mas não a pode alcançar no isolamento. Deve aprender a ser um homem na relação com outros homens. Então, isso resume um pouquinho desta proposta que esse capítulo vem trazendo. Uma outra questão que é importante destacar para vocês, gente, o quanto que essa característica, essa nossa capacidade de construir uma sociedade, de construir a história, o quão isso vem acompanhado com o uso dos instrumentos, né? O que são esses instrumentos? Todos os instrumentos que nós utilizamos na nossa vida, no nosso dia a dia, para nos relacionar nesta sociedade, para nos relacionar nesse meio em que nós vivemos. Por exemplo, agora nós estamos tendo uma aula utilizando um instrumento, né, que é o computador, que é o uso da internet. Então, quem criou estes instrumentos? Fomos nós. Nós somos seres que inventamos esses instrumentos, nós recriamos a nossa história e nós utilizamos esses instrumentos para nos relacionar com esse meio ambiente em que nós vivemos, não é verdade? Então, se a gente utiliza o lápis, a caneta, se a gente utiliza o carro, se a gente utiliza a faca para cortar o pão, se nós utilizamos a cadeira para sentar, a mesa, né? Se nós utilizamos qualquer instrumento, se nós pensarmos, nós criamos os instrumentos e esses instrumentos eles nos retornam, né? Através da sua utilidade, através das suas características que nós utilizamos. Então é importante pensar. O avião está passando agora aqui em cima, tá um barulho tremendo. Eu tô aqui do lado de fora. Se nós formos pensar no uso dos instrumentos, né? Quando eu falo instrumento, gente, eu tô falando todos. Não tô falando de instrumento musical somente, tá? Eu tô falando todos os instrumentos, a caneta, o celular, todos os instrumentos. E quem é que constrói esses instrumentos, né? Quais são, que competências que nos levam a criar os instrumentos? É a nossa capacidade cognitiva, né? A nossa capacidade de racionalizar, a nossa capacidade de pensar o mundo, a nossa capacidade de planejar, coisa que outros animais, nós somos animais, mas nós somos animais pensantes, tá? O chimpanzé é um animal, mas ele não é um animal que consegue planejar uma ação. Ele age por condicionamento ou ele vai agir por instinto. Nós também, às vezes, em alguns momentos, né, não muito racionais,
nós agimos por instinto, mas naturalmente nós vamos pensar uma ação. Nós vamos pensar e nós vamos planejar uma ação. Então, é isso que nos torna humanos. Essa competência biológica também nos torna humanos. Eu quero refazer a frase. Essa competência de pensar, de raciocinar, nos torna humanos a partir do momento em que essa competência ela se une com o quê? Ela se une com o social, ela se une com o nosso ambiente, ela se une com o nosso meio, ela se une com essa competência biológica de pensar, de raciocinar, é como se ficasse à espera da interação com o meio ambiente. Então, é isso que torna o homem um ser humano. Vocês estão conseguindo acompanhar? Coloquem aí no chat se sim ou se não. Né? É o que nos torna seres totalmente sociáveis. Então, essa nossa competência que nos torna e que nos permite pensar o mundo e sermos, né, estes seres que se tornam, que vão se transformando, né, a partir da sua introdução na cultura, a partir da interlocução, a partir da interação, né, com outros seres humanos. E aí é importante destacar a linguagem, né, que o domínio da linguagem, se não, como eles falam aqui no livro, a linguagem, o que nos torna humanos também, é essa nossa capacidade de fala, mas é uma fala pensante, é uma fala conectada com o pensamento. Novamente eu repito aqui, o papagaio fala, mas a fala do papagaio não é uma fala pensante, não é uma fala inteligente, né? Não é uma fala que vai traduzir um pensamento. O papagaio fala porque ele está repetindo, porque ele está condicionado, porque ele está imitando, mas ele não fala o que o pensamento está, até porque o pensamento ele está ausente ali naquele ser. É diferente de nós, seres humanos. Então, o domínio da linguagem não é outra coisa, senão o processo de apropriação das significações e das operações fonéticas fixadas na nossa língua. Então, quando a gente vai falar disso, a gente vai falar também novamente do conceito. O que é conceito? É um nome. O que é um nome? Um nome tem um significado, e esse significado ele é desenvolvido no meio social, né? Não basta você ensinar para a criança o A e o E. É preciso você ensinar um contexto para essa criança, é preciso você apresentar essas letras junto com o contexto. Então, a base mental dela de captar o conhecimento a partir da aquisição desses símbolos linguísticos se juntam com a capacidade de pensar esses símbolos, de pensar que por trás de uma placa existe um significado, que por trás de uma palavra existe um significado, que por trás de uma palavra existe um conceito. Então é importante pensarmos que não basta decodificar a palavra, é preciso você interpretar a palavra. Vygotsky costumava dizer que o conjunto de letras sem significados é um som vazio, é apenas um som que você vai escutar. Mas além de escutar o som, você precisa interpretar esse som. A criança que está sendo alfabetizada, ela precisa interpretar, né, o que aquelas palavras que vocês estão tentando ensinar, o que aquelas palavras estão tentando dizer. Vocês estão entendendo? Então não adianta só você apresentar o conjunto de letras, o alfabeto inteiro, e as palavras, né, a codificação das letras, se vocês não apresentarem a significação para elas, né? Lembram que eu falei na aula passada, que é a partir do todo para o particular, que é a partir do contexto para a parte, né, do todo para a parte, a partir do geral para o particular, para o específico. Então é importante que você, ao apresentar as letras, essas letras elas venham acompanhadas de um contexto, né? Ao apresentar os números, esses números eles vêm acompanhados de um contexto. Ao você dar a aula de frutas, de animais, enfim, eu não sei quais disciplinas que vocês ministram, né? Acho que todas, mas vocês apresentarem esse conhecimento sendo acompanhadas de um contexto. É por isso que eu sempre digo, por que vocês estão estudando essa disciplina no curso de pedagogia?
né? Será que essa disciplina ela vai ser útil para pro trabalho de vocês? Será que estudar psicologia é importante para o professor? Será que saber que nós possuímos uma base biológica e possuímos um contexto social, será que esse conhecimento ele vai ser útil para vocês? Né? Será que eu falar para vocês que onde tem pessoa tem psicologia, onde tem pessoa tem subjetividade, será que isso é importante para vocês? Então é importante pensar, né, que cada criança que está ali na sala de aula de vocês apresenta uma psicologia diferenciada, né? Apresenta uma subjetividade diferenciada. Então é importante pensar nessas questões. Não é à toa que vocês estão estudando bases biológicas do desenvolvimento no curso de pedagogia. Por quê? Porque são conhecimentos importantes para a vida, tanto profissional quanto pessoal de vocês, tá bom? Vocês estão conseguindo acompanhar? Fabiana, Eliana, Edilene, Maria, Eliezer, Cláudia, Lindalva, Janete, Mônica, Andréia, né? Então é importante pensar essas questões, gente, com muito compromisso, porque são questões que são importantes para a vida de vocês, né? Então, pensar que o homem trabalha na concepção e na construção desse instrumento e utiliza esse instrumento para sua vida, utiliza esse instrumento no seu contexto, no seu dia a dia, né? Então, o homem cria e utiliza a linguagem. O homem cria a linguagem. Por que o homem cria a linguagem, né? Nós construímos o alfabeto. Mas antes do alfabeto ser construído, há milhares de anos atrás, nós já tínhamos a necessidade, nós já sentíamos a necessidade de nos comunicar. Se você olhar os homens primitivos, eles escreviam nas cavernas. Eles tentavam traduzir o seu contexto, o seu dia a dia, a sua realidade, através dos desenhos, né? Nas cavernas. Então, quando você pensa sobre isso, ali já era uma tentativa primitiva de construir, né, esse mundo linguístico que nós temos hoje. Hoje nós possuímos um alfabeto com 27 letras, não é isso? Se eu não estou enganada. 27 letras, e aí nós possuímos a capacidade de, com essas letras, formar palavras. E estas palavras formar frases, e esta frase formar texto, e assim vai. Nós conseguimos decodificar o mundo a partir da criação, né, desses códigos linguísticos, né? Então, o homem, ele criou, né, ele tem essa competência, nós temos essa competência. Por quê? Porque nós estamos lá no topo da cadeia evolutiva e nós possuímos uma base biológica. Vamos falar no cérebro, tá? Nós possuímos um cérebro, uma máquina que nos permite fazer isso. E também nós participamos de uma cultura que nos permite fazer isso. Eu estou olhando para cá e para cá para o celular, porque eu estou falando com vocês, eu estou gravando aqui no celular, que é para depois colocar no canal, para quem não conseguiu assistir a aula, tá? Então, eu estou olhando para cá e para cá ao mesmo tempo. É isso que nós temos que fazer nesse contexto aqui de ensino remoto, né? A gente tem que tentar, de todas as formas, encontrar mecanismos para conseguirmos, né, satisfatoriamente concluir a nossa função, a nossa tarefa, que é ensiná-los, né? Vocês aí, eu aqui, ninguém está conseguindo chegar na sala de aula por enquanto, então a gente está nesse processo, mas isso vai passar. Então, por que nós conseguimos chegar? Por que nós temos essa condição hoje de estarmos, né, a quilômetros de distância e eu interagindo com vocês? Nós estamos interagindo porque a gente conseguiu construir um instrumento, né, como eu já falei, que é o computador, que é a internet. Nós estamos nesse processo, né, de avanços tecnológicos e etc. Então, o que mais o homem fala sobre isso? Nesse texto, ele vai dar uma ênfase muito importante na questão da linguagem, gente. Então, ele vai falar do Leontiev, que foi um companheiro de Vygotsky, que vai dizer o seguinte: a linguagem é o elemento concreto que permite ao homem ter consciência das coisas. Mas, para chegar até a linguagem, houve alguns antecedentes.
Se raciocinarmos em termos evolutivos, e aí ele vai pegar lá a teoria evolutiva de Darwin, o homem teve sua origem a partir de um antropóide, que são aqueles macacos, aquelas espécies anteriores às nossas, né? Então, acompanhando um pouquinho essa evolução, ele vai dizer assim: as condições para que o homem chegasse até a linguagem hoje foram as seguintes, né? Esse antropóide aprendeu a andar sem usar as mãos. Ele ficou ereto, ele deixou as mãos livres. Anteriormente, os antropóides, eles andavam quadripedmente. Depois é que ele foi levantando, liberou as mãos, e a partir do momento que ele libera as mãos, ele tem a mão livre para construir. Esse antropóide, ele vivia em grupo, ele vivia com outras espécies, ele não vivia isolado, né? Esse grupo de antropóide tinha um dedo opositor que o permitia a utilização dos instrumentos, né? Como, por exemplo, por que nós conseguimos ter o polegar, pegar o instrumento, né? Não, eles não tinham caneta há milhões de anos atrás, né? Em séculos e milhões e milhões e milhões, mas hoje nós conseguimos pegar, temos esse movimento de pinça, que é bem específico da nossa espécie, né? Então, esse antropóide, ele possuía um sistema nervoso que dispunha de um suporte mínimo para o desenvolvimento da linguagem. Olha o que eu estou falando. Nós temos hoje o equipamento biológico, que é o cérebro, que nos permite aprender, que nos permite ter condições neurológicas para escrever, para aprender, para sentir, para pensar, né? E isso é uma exclusividade da nossa espécie. Então, no decorrer da evolução do homem atual, nós, cerca de 5 milhões de anos desde o aparecimento, o primeiro antropóide, né, teve características bem específicas que nos permitiu chegar onde nós estamos hoje. E aí ele vai falar, gente, de consciência. O que é essa consciência que o livro vai falar, que vocês vão encontrar? Né? A consciência, gente, é o que nos separa dos outros animais. Ter consciência, ter pensamento, conseguir raciocinar é o que nos separa das outras espécies, né? Então, essa racionalidade é uma competência nossa, é uma competência da nossa espécie, do Homo sapiens sapiens, né? Ter consciência é, sem dúvida, a maior característica que nós possuímos enquanto ser, né, neste mundo que nós vivemos. Então, é preciso pensar nisso. Por isso que o nome da disciplina é Bases Biológicas. É preciso que vocês entendam que nós possuímos uma base biológica para as nossas atividades, para conseguir realizar as nossas atividades, mas é importante que vocês saibam e entendam que se não tiver a base social, somente a base biológica não vai conseguir sozinha dar conta da complexidade que é, né, o ser humano. Então, é interessante que vocês pensem que essa consciência, ela é uma subjetividade, ela faz parte do que nós pensamos em mundo interior. Essa internalização, ela se dá nessa interação do homem com o meio. Então, é importante que vocês saibam, que vocês consigam pensar nessas questões para entender finalmente quem nós somos. Nós somos esse ser biológico, sim, tá? Mas nós somos esse ser social. Só o biológico não vai dar conta e só o social não vai dar conta também. É necessário que haja a junção, tá, destes dois elementos para nos tornar estes seres, cada um dentro das suas especificidades. Como eu falei para vocês, cada indivíduo é um indivíduo, cada ser é um ser, cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa. Então, nós não podemos incorrer no erro de fazer comparações. Um filho é diferente do outro, nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, cresceu na mesma família, tem as mesmas condições de vida, mas são tão diferentes, né, um filho do outro. Por quê? Porque o indivíduo, ele é singular, né? Porque o indivíduo, ele é único, cada ser é único, né? Então, é importante que vocês entendam isso quando vocês pensarem tanto nos filhos de vocês, quando vocês pensarem em vocês, quando vocês pensarem nos alunos de vocês. Cada aluno é um aluno diferenciado, com uma história de vida,
com uma competência, com condição contextual, com a condição de vida, com uma história, com uma ontogênese diferente. E é importante que vocês pensem sobre essas questões quando vocês estiverem lá fazendo, né, os planejamentos de vocês, quando vocês estiverem fazendo todas as atribuições que vocês têm que fazer enquanto professores, né? Então é importante vocês pensarem que nós, seres humanos, nós temos consciência, nós temos subjetividade, nós temos um mundo interno, nós possuímos um processo de internalização, nós possuímos competências que são obtidas a partir da nossa interação enquanto ser biológico com o mundo social que nós vivemos. Então, esse capítulo vai dizer que nós somos seres multideterminados, por isso que o nome do capítulo é a multideterminação do ser humano, gente, porque é isso, nós somos um plural, nós somos multideterminados, nós não somos resultado de uma única fonte, nós não somos somente resultado do biológico, nós somos também resultado do social, e isso é importante porque a gente vai pensar na multideterminação do ser humano. Tá? Então, as propriedades que fazem do homem um ser particular, que fazem deste animal um ser humano, são um suporte biológico específico, o trabalho, né, o trabalho que nós temos, ou seja, a capacidade de construir, né, os instrumentos, a capacidade linguística, ou seja, a nossa linguagem é o que nos torna particular neste mundo que nós temos, que nós vivemos, e as nossas relações sociais, todos eles permeados por uma subjetividade caracterizada pela consciência e identidade, pelos sentimentos, pelas emoções e pelo inconsciente. Ou seja, com isso queremos dizer que nós somos seres multideterminados, nós somos seres multideterminados, não existe o ser só biológico. E não existe o ser só social. Nós somos uma construção encadeada destas condições. Então, é preciso pensar esse ser, é preciso pensar em nós como enquanto pessoas, como fruto e resultado da junção destes elementos, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Só eu estou falando, né? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Gostariam de fazer alguma contribuição? Estou vendo que nós estamos em 15 pessoas, ou bem mais do que na aula anterior. Eliezer, Maria, Érica, Gerbisiane, Fabiana, Edilene, Lindalva, Janete, Cláudia, Mônica, Andréia, quem mais? Fabrícia, né? Hoje nós estamos num grupo maior. Fico muito feliz que vocês consigam participar, né? Apesar das videoaulas ficarem disponíveis lá no meu canal, ainda tem gente que não se inscreveu no meu canal. Se inscreve no meu canal para que vocês possam acompanhar as aulas. E aí a gente pode trocar essas informações. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Ou escrever alguma coisa no chat? Porque eu sei que tem pessoas que não têm microfone, que não estão conseguindo falar, não tem câmera, né? Mas aí a gente vai conseguindo trocar. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não, só eu consigo ver a Fabiana. Só a Fabiana teve coragem de ligar a câmera dela. Não? Ok, deixa eu ver se teria mais alguma coisa para eu falar aqui do livro, porque não dá para fazer um vídeo muito pesado e eu tô gravando a nossa videoaula porque as pessoas não conseguem assistir. Então eu me programei para fazer uma aula de 30 minutos, gravar uma aula de 30 minutos para poder colocar disponível, que eu sei que tem gente que não consegue assistir uma aula muito comprida, tá? E aí eu vou sugerir que ao final deste capítulo vocês realizem
vocês façam e me enviem, tá? As 4 questões que são deste capítulo, tá? Vocês podem ir mandando devagar essas questões, mas é importante que todo mundo mande, tá? Que todas essas questões, elas vão construir o conceito final de vocês, porque eu vou entender que foi a forma que vocês tiveram de acompanhar a nossa disciplina, tudo bem? Tem gente que ainda não conseguiu mandar a primeira atividade, a segunda, mas eu espero que até o final da disciplina todo mundo consiga enviar. Eu estou sendo bastante flexível nessa questão do prazo, porque eu sei das dificuldades de todos. Então, vamos fazer devagar, mas vamos fazer, tá bom? Tá ok? Eu vou enviar a minha ainda, professora, a segunda atividade. Porque logo no início ela falou que não era para enviar, né? Que era só para a gente fazer. Pois é, eu acho que eu falei sem pensar no que eu falei, mas é para enviar sim. Tá, pode deixar que eu vou enviar. Ótimo. Ok. Professora? Oi, Cláudia. Só é a segunda atividade só que tá faltando, Isso. Até agora foram só 2. Esse capítulo, ele tem as 4 questões, tá? Que é para vocês enviarem também. Tá certo? As 4 questões desse capítulo. Desse capítulo que foi agora desta videoaula, tá? Esse capítulo, em alguns livros é capítulo 10, é capítulo 11, mas o nome desse capítulo é A Multideterminação do Ser Humano, uma visão da psicologia, tá bom? Todo mundo conseguiu ouvir? Tá? Então façam a leitura para complementar essa videoaula, façam a leitura do capítulo e aí vocês vão realizando as atividades para me enviar, tá? Ok?